Em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, a realidade é dura, mas é também o berço de milhares de sonhos. E foi ali que nasceu Wallace Ian, o garoto franzino que começou a desenhar a sua história longe dos holofotes, com a bola nos pés e uma promessa: comprar a casa para sua mãe. Wallace tem 4 irmãos e, como tantos outros jovens das comunidades cariocas, encontrou no futebol não apenas um passatempo, mas uma chance real de mudar a vida de toda a sua família. Desde cedo, ele sentiu na pele o peso da escassez. Muitas vezes não tinha chuteira para treinar, e outras precisava depender de vizinhos e amigos para seguir firme na rotina de treinos e jogos. Porém, mesmo com todas as dificuldades, nunca faltou vontade. No campo de terra do bairro, o menino não demorou a se destacar. Afinal, havia algo especial naquele atacante veloz e destemido, que encarava qualquer marcador como se fosse o último obstáculo da sua vida. E foi assim que acabou sendo chamado para participar de uma escolinha de futebol local, o primeiro passo para algo maior. Dali, a carreira do jovem Wallace tomou um rumo inesperado. Ele foi parar na Ferroviária, em São Paulo, um clube conhecido por lapidar talentos no interior. Foi lá que ele começou a entender a rotina de um jogador profissional, a disciplina dos treinos, a necessidade de superar a dor, o foco e a entrega. Tudo caminhava muito bem até que veio o baque. Em 2021, ele sofreu uma fratura na tíbia da perna direita, um golpe muito duro. O garoto precisou voltar para o Rio de Janeiro para começar a recuperação. Ficou um bom tempo sem jogar e, como muitos meninos nessa situação, cogitou abandonar o sonho. A carreira mal tinha começado e ele já havia tropeçado num obstáculo enorme. A fratura era muito mais do que física, e a dúvida se instalou. E se o futebol não fosse para ele? E se a oportunidade já tivesse passado? Mas o Wallace não desistiu. Depois de muita conversa, ele decidiu tentar novamente. Voltou para o interior de São Paulo determinado a se recuperar e provar que ainda tinha muita lenha para queimar. E foi aí que tudo mudou. Já totalmente recuperado da lesão, ele voltou a chamar a atenção nos campeonatos de base. O seu desempenho acendeu o alerta em 4 grandes clubes do futebol brasileiro: Santos, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense e Flamengo. E ele não teve dúvidas. A proposta do rubro-negro mexeu com seu coração. Era a chance de voltar para casa, vestir o manto sagrado e jogar diante da família. Em 2022, Wallace Ian chegou às categorias de base do Flamengo. Inicialmente, jogava como um ponta, utilizando a sua velocidade e habilidade para quebrar linhas e gerar muito jogo. Mas foi Felipe Luiz, então técnico do Sub-20, quem enxergou algo a mais no garoto. O treinador apostou na mudança, avançar a posição de Wallace, fazendo dele um atacante mais centralizado, mais presente na área, com liberdade para explorar a sua movimentação e faro de gol. E a mudança deu resultado. O Wallace virou peça-chave no esquema da equipe Sub-20, crescendo muito em produtividade e confiança. E então veio o grande momento, a final do Mundial Sub-20 contra o Olympiacos. O garoto participou dos 2 gols da vitória por 2-1, colocando o seu nome no radar da comissão técnica do time principal. Aquela atuação não foi um acaso. Afinal, o Wallace havia evoluído de maneira constante, técnica e mentalmente. Era nítido que o garoto de Realengo não era mais apenas uma promessa. Ele estava pronto para dar o próximo passo. De menino que não tinha chuteiras para treinar, a protagonista de uma final internacional com a camisa do Flamengo, Wallace Ian vivia uma virada de vida. E tudo aquilo que sonhou começava finalmente a se tornar realidade. Mas era só o começo. A verdadeira explosão ainda estava por vir. E quando chegou ao time principal, ele mostrou que estava pronto para muito mais do que só compor o elenco. Foi em 2025 que, de fato, o garoto de Realengo começou a escrever um novo capítulo da sua história e também do Flamengo. As boas atuações nas categorias de base e a confiança de quem já conhecia o seu potencial fizeram diferença. Felipe Luiz, agora no comando do elenco profissional, apostou alto no jovem, e ele respondeu à altura. A estreia oficial no time principal aconteceu em 2024. Wallace participou de 2 jogos, atuando em poucos minutos. Ainda era um teste, um primeiro contato com o futebol profissional, uma espécie de ritual de passagem. Mas bastou o ano virar para que tudo mudasse. Em 2025, a oportunidade chegou de verdade e ele a agarrou com as 2 mãos. O palco da primeira grande chance, o Maracanã.
e o adversário, o Sampaio Corrêa. Um jogo de campeonato carioca que na prática poderia ser apenas mais uma partida da fase classificatória. Mas para o Wallace seria o início de tudo. Ele entrou aos 24 minutos do segundo tempo, um jogo truncado, sem gols, com o Flamengo pressionando. E apenas 6 minutos depois, ele mostrou por que merecia estar ali. Abriu o placar. Um gol de centroavante nato. O Alcaraz ainda faria o segundo e o Flamengo venceria por 2-0. Mas o nome da noite era Wallace Ian. A partir dali, o garoto não saiu mais dos planos do técnico. Ele se transformou em uma espécie de coringa ofensivo. Atuava mais avançado, como um falso 9, caía pelos lados, voltava para buscar jogo, mas principalmente aparecia na área. E quando a bola chegava, ele sabia o que fazer. Em 15 jogos na temporada até o momento, ele marcou 6 gols e deu 2 assistências. Isso significa uma participação direta em gol a cada 46,3 minutos em campo. Números impressionantes até para um veterano, mas se tratava de um novato, um adolescente, um estreante. E isso deixa tudo ainda mais impactante. No Campeonato Carioca, foi um dos nomes da campanha do título. Marcou 4 gols e deu 3 assistências em 12 partidas. Foi o artilheiro do time. Sempre entrando com personalidade e com vontade de decidir. E a torcida rapidamente abraçou o menino. Via nele algo diferente, um talento que projetava algo muito maior. Porém, foi no Mundial de Clubes que o Wallace Ian provou que não era apenas uma boa fase. Era um jogador já pronto para decisões. Na segunda partida da fase de grupos contra o poderoso Chelsea, Wallace recebeu a bola após uma bela tabela com Gonçalo Plata, invadiu a área e marcou o terceiro gol da vitória por 3-1. Um golaço. A comemoração emocionada já dizia tudo. Aquele momento era a consagração de uma trajetória marcada por várias superações. E se alguém achava que era sorte, Wallace tratou de acabar com a dúvida no jogo seguinte. Contra o LAFC, na partida decisiva da fase de grupos, o Flamengo perdia por 1-0, pressão total, até que aos 38 minutos do segundo tempo, Wallace recebeu de Jorginho no meio-campo, na entrada da área, avançou com liberdade, passou por 3 marcadores e finalizou com frieza, sem chance para o goleiro. Um golaço de videogame que garantiu o empate em 1-1 e assegurou a classificação do Flamengo para a próxima fase na primeira posição. A torcida explodiu, e não era exagero. Afinal, em um elenco repleto de estrelas e medalhões, como Cebolinha e Pedro, o garoto era quem mais desequilibrava no Mundial de Clubes. E o segredo, um talento natural lapidado com muito trabalho duro, mas também a relação muito próxima com Filipe Luís, o técnico que o conhecia desde os tempos de sub-20. Filipe confiava em Wallace como poucos, sabia exatamente onde ele rendia mais, como motivá-lo e como protegê-lo da pressão. E por isso mesmo, a diretoria do Flamengo agiu muito rápido. Renovou o contrato de Wallace até 2027 e impôs uma cláusula milionária de rescisão, calculada em 200 vezes o valor atual do seu salário. Um sinal claro de que o clube não quer perder a sua nova joia, ao menos não por qualquer valor. E a diretoria, aliás, tem cautela. Sabe que queimar etapas pode ser fatal na formação de um jovem talento. Por isso, o clube projeta um crescimento gradual, tanto esportivo quanto financeiro. A ideia é blindar o jogador, oferecer todo o suporte possível, orientação e principalmente oportunidades consistentes. E se depender de Wallace, ele vai retribuir em campo. E agora, o mundo todo está vendo. E o menino que quase desistiu por causa de uma fratura está brilhando onde poucos chegam, no Mundial de Clubes, com a camisa do Flamengo, fazendo história. Agora eu quero saber de você. O Wallace Ian tem potencial para ser titular da seleção brasileira nos próximos anos? Comenta sua opinião aqui embaixo. E se você curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.